Fala moçada, tudo bem com vocês? Aqui é o Prof. Leandro. Galerinha, vamos estudar hoje um pouquinho de radiciação, tá certo? Então vamos tomar muito cuidado, fazer com muita tranquilidade. Mas para poder estudar a radiciação é importante a gente conhecer um pouco, lembrar um pouco da potenciação, tá certo? Então vamos lá. Vamos lembrar aqui, ó, por exemplo, 2 elevado a 5. O que era 2 elevado a 5? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certo? Sim ou não? Veja bem, o 2 elevado a 5, você teve que multiplicar ele 5 vezes e você encontrou o resultado aqui, ó, depois de multiplicado. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16, vezes 2 é 32. Mano, você encontrou 32 como resultado aqui, tá certo? Agora, veja, se você tivesse um exercício que pedisse para você raiz quinta de 32, qual é a alternativa mais fácil, a maneira mais fácil de se pensar? É exatamente o processo inverso. Então, qual o número que elevado a 5 dá 32? Tá certo? Então, muitas vezes a gente não consegue lembrar desse número de primeira, tá bom? Então, o que a gente faz? A gente pega esse número aqui, ia lá e fatorava. 32. Fatoração, você que já fez aí no seu ensino fundamental, é você pegar um número e ir dividindo por números primos até não conseguir mais, tá certo? Então, aqui você tem 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1, tá bem? Beleza? Perfeito. Encontrando isso, você vai substituir. Como assim? Ao invés de você escrever raiz quinta de 32, você sabe que raiz quinta de 2 elevado a 5. Espera aí, ó. Você viu que o índice e o expoente ficaram iguais? Significa que você pode simplificar. Você acabou de descobrir qual o número que elevado a 5 daria 32, tá certo? Acabou de responder. Opa! Acabou de responder qual que é a raiz quinta de 32. Viu só? Então, quando você pensa, é difícil fazer radiciação. Não, não é. É só você ir com calma, com tranquilidade, que dá certo para fazer sem problema nenhum, tá bom? Então veja só. A primeira coisa que nós temos são os nomes dos caras. Ó. Esse que está aqui em cima, ele é o índice. Esse que está aqui dentro é o radicando. Esse símbolo, o nome do símbolo é radical, tá certo? Beleza? E x é a raiz da situação. Tranquilos? De boa? Perfeito? Então, vamos lá. Vamos tentar agora, a partir do que a gente conhece, tentar resolver essas raizinhas aqui, ó. Eu já dei a resposta, é óbvio, mas eu quero que você pense nisso. Raiz quarta de 81. Qual o número que é elevado a 4, ou seja, que multiplicado 4 vezes dá 81? Vamos pensar, o 2 a gente já sabe que não é, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Deu um número bem menor do que 81. Então vamos tentar o 3. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Perfeito. Então a gente sabe que a resposta é 3. Só que aí que vem um detalhe. Nem sempre a raiz será exata. Nem sempre você consegue simplificar o máximo. Então por isso que você tem que conhecer a fatoração, porque ela não vai deixar você errar, tá bom? Beleza? Então aqui, ó, o processo dessa segunda é similar, você vai seguir a mesma ideia. Aqui, ó, quando não aparece ninguém no índice, é raiz quadrada e não tem mais erro aqui, não é mesmo? Vamos lá. Simplificação de radicais. Agora, se você tiver um índice e um expoente, você pode escrever eles como frações, tá certo? Quanto que dá? Opa, escrevi ao contrário, professor. Exato, escrevi ao contrário, escrevi errado. Olha, quem está dentro da raiz fica por cima, quem está fora fica por baixo. Então pensa que está todo mundo lá na praia, certo? Aí tinha o tiozinho que estava lá pegando o sol, lá fora da cobertura, lá da barraca, do guarda-sol. Aquele tiozinho que estava lá fora, ele vai querer ir para a sombra um momento, tá bom? Então ele vai querer ir para a sombra
do guarda-sol. E o tiozinho que estava lá na sombra, ele vai enjoar um momento de ficar na sombra e vai lá para o sol. Beleza? Então, você pode escrever como fração e simplificar ó, essa fração. 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, dá 1 meio. Agora, veja só, escrevi e vou voltar na forma de raiz. Raiz quadrada de 3. Tá certo? Porque aqui foi uma simplificação. Só que agora eu vou te contar um segredo. Você não precisaria ter feito essa transformação. Você pode ir direto ao ponto. Quer ver? Ó? O prof vai mostrar para você. Raiz quarta de 3 ao quadrado. 4 por 2 e 2 por 2 dá quanto? 4 por 4 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1, tá certo? Prontinho, meus amados, tá aqui, ó. Você tem raiz quadrada de 3. Professor, resolve a raiz? Não, não resolve. Você só vai resolver se o exercício pedir, tá certo? Raiz sexta de 27. Ixi, vão ter que fatorar. Aí você vem aqui pro canto, sem preguiça, é claro, né? 27 por 3 dá 9, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1, e daí já não tem mais erro, veja só, que você tem 3 ao cubo. Aí, prof, eu posso escrever como raiz sexta de 3 ao cubo, então? Com certeza, Alana, vamos lá, ó. Agora vamos dividir aqui por 3, e aqui por 3 também. Por que por 3? Porque eu vi que os dois dá para dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. Vocês perceberam isso? Raiz quarta de 3 ao quadrado é a mesma coisa que a raiz sexta de 27. Quer dizer que o mesmo número pode ser escrito de maneiras diferentes. Uau! Então, vamos continuar, que esse negócio tá ficando louco. Eu tô gostando, velho. Tô gostando muito. Então, vamos lá, ó. Adição e subtração de radicais semelhantes. Então, se o radical é igual, velho, você pode somar o valor que acompanha ele à sua esquerda, tá bom? Então, veja só. 8 mais 5 dá 13. 13 menos 7 dá 6. Aí, prof, eu achei difícil essa. Então, meu amor, veja só. Você vai fazer o seguinte. 8x mais 5x menos 7x. Como que você resolvia isso? Você não somava normal? 8 mais 5, 13. 13 menos 7, 6. Pronto, tá aí, ó. Você fazia desse jeito, então você já era acostumado, não é mesmo? Então, aqui é a mesma coisa. Você trabalha com a raiz como se fosse um x. Então, não vai ter erro para você, tá bom? Perfeito. Continuando aqui, ó. Raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2. Em todos os termos temos essa raiz cúbica. Então, de fato, a gente pode fazer assim, ó. 3 menos 5 menos 1. Aí, prof, de onde você tirou 1? É porque o 1, ele sempre acompanha todos os números. Quando um número parece que está sozinho, sempre tem um do lado dele, tá certo? É igual amigo, prof? Exato. Ai, mentira, tô brincando. 3 menos 5 vai dar menos 2. Menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Menos 3, raiz cúbica de 2, tá bom? Galerinha, como sempre, a gente faz aqui tudo meio que ao vivo, tá certo? Então, se você vê que tem alguma coisa errada, algum detalhezinho que você não entendeu, comenta aqui embaixo, tá certo? E você que entendeu esse vídeo, ajuda compartilhando ele com seus colegas, porque muitas pessoas hoje estão precisando entender esse conteúdo e às vezes isso aqui pode ajudar ele, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Agora aqui, ó, raiz de 27. Pera aí. A gente sabe quanto que é, assim, o 27 fatorado. Tá aqui, ó. Tá aqui do lado. Só que lá a gente usou raiz sexta, certo? Nesse exercício aqui, a gente precisa usar raiz quadrada. Então, a gente vai escrever como 5 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz de 3, tá certo? Aí, prof, por que o senhor não colocou 3 ao cubo? Porque aqui o índice é ao quadrado e eu só posso simplificar quando os índices e os expoentes são iguais, tá certo? O 12 a gente pode fatorar por 2 que dá 6, por 2 que dá 3, por 3 que dá 1.
Então, é 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado vezes 3. E esse cara aqui, velho, a gente já conhece ele. Então, a gente só vai reescrever 3 ao quadrado vezes 3. Veja só, aqui nós temos multiplicações, tá certo? Já faz parte da nossa próxima parte do conteúdo, tá bom? Então, se você tem uma multiplicação dentro da raiz, você pode separar, tá bom? Desde que não tenha nenhuma adição ou outra operação que não permita você fazer isso. Mas se só tem a multiplicação, você pode separar, porque a radiciação ela é um complemento da potenciação. Então, as regras da potência, na sua maioria, valem para a raiz também, tá bom? Então, aqui, ó, 5 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Veja que o prof separou esse cara e esse, tá certo? Por quê? Porque um deles você pode tirar da raiz, o outro não. Tem gente que já escreve direto o cara que está ao quadrado fora da raiz. Eu acho isso ótimo. Se você já consegue fazer isso, perfeito. Quem não consegue não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu fico com raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3, menos 4 vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Vamos puxar um pouquinho aqui para o lado. Isso. Vezes a raiz quadrada de 3. A mesma coisa, o professor abriu isso, só dividiu em duas multiplicações, que daí a gente consegue resolver. Esse simplifica com esse, e esse simplifica com esse. Aí o professor não colocou o 2 ali, me desculpe, pronto, coloquei. Perfeito? Então aqui agora, ó, 5 vezes o 3, vezes a raiz quadrada de 3, mais 2 vezes a raiz de 3, menos 4 vezes o 3 vezes a raiz quadrada de 3. 5 vezes 3 dá 15. Mais 2 raiz de 3, menos 12 raiz de 3. 15 mais 2 vai dar 17 raiz de 3, menos 12 raiz de 3. E para finalizar, dá 5 raiz de 3. Viu só? Nada de outro mundo, certo? Na verdade, muito tranquilo de se resolver, tá bem? Para a gente finalizar, então, aqui, ó. Aqui é aquela regra que eu já falei para vocês, que você pode simplificar a potência com um radical aqui de duas maneiras. Você pode escrever como quem está dentro fica por cima, quem está fora fica por baixo. 6 dividido por 3 dá 2. Então ficaria 2 ao quadrado, que é 4. Essa é uma das maneiras. A outra maneira, você poderia também escrever assim, ó. 2 elevado a sexta é 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Então, você poderia separar em duas raízes, certo? E desse jeito era impossível também você errar, porque veja, corta, 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 corta. 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Ai, prof, por que corta quando é igual? Pensa comigo, pensa comigo. Raiz cúbica... ficou feio. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Tá certo? Beleza? Tranquilo. Então vamos lá, Felipe. Veja só. Aqui vai ficar por cima, ó. E esse aqui vai ficar por baixo. Não é o mesmo número? Quando eu divido dois números iguais, quanto que dá? Exatamente. Quando eu divido dois números iguais, dá 1. 2 elevado a 1. Fechou. Tá certo? Quando você tem a radiciação de radicais, tá certo? Você pode multiplicar. Muito parecido lá com a potenciação, certo? Quando você tinha potência de potência, você multiplicava. Nesse caso aqui, você vai ter 6 dentro da raiz e fora vai ter 12. Por quê? 3 vezes 4 é 12. Nesse outro caso aqui, 3 vezes 3 é 9, vezes 4 é 36. E o 9 dentro da raiz. Grande detalhe, aqui daria para simplificar mais, né? Você pode colocar o 36, o 9, 3 ao quadrado, dividir por 2 ambos. Então, 18 de 3. Aí, prof, como que eu vou resolver essa raiz? Ser bem sincero, nem sei, só com calculadora, tá bom? Eu não sei fazer essa raiz aí na mão, cara. Então, continuando. Para finalizar, né, é claro.
Multiplicação e divisão de mesmo índice. Você pode fazer a multiplicação e a divisão se o índice for igual. Então, nesse caso aqui, fica 2 vezes 5, que dá 10. Nesse caso aqui, vai ficar 20 dividido por 5, que dá 4. E a raiz de 4 é 2. Viu só? Então, em alguns casos, você vai precisar dividir. Em outros casos, não vai ter necessidade. Tá bem? Senhoras e senhores, espero que tenha ajudado vocês. Um beijo em vossos corações. Fiquem bem e digam tchau.